Hello, povo do MentoraCast! Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Estamos aqui de novo, num cenário novo, oferecimento da Vox Studios, para um episódio que eu vou falar um negócio para vocês. Tem um anúncio massa a ser feito e eu trouxe duas grandes parceiras aqui e elas vão falar um pouquinho mais sobre o que a gente tem para trazer hoje. Gabi Pauline, Cíntia Dutra. Tem muito bate-papo hoje, tem não? Hoje o episódio tá especial. Depois de um tempinho sumidas, né, Fê? O Mentora voltou e voltou com tudo, trazendo uma grande novidade e uma nova parceirona aqui com a gente. Vocês já conhecem, ela já esteve no episódio incrível, um episódio riquíssimo do Mentora, contando um pouco da história dela, mas hoje ela vai estar aqui, ó, botando pra quebrar junto com a gente, né, não, Cíntia? A gente tá entrando aí pra poder agregar bastante. Queria estar com essa energia toda da Fernanda de começar aí já, né? A gente dá uma tossidinha e vambora! Mas a gente vai tocar o barco aí, porque tem muita coisa pra gente poder compartilhar com vocês, com certeza. Vamos contar, então? Quem conta? Quem conta? Conta, quem fala primeiro? Você como porta-voz, vamos lá. Gente, seguinte, por que a gente demorou um pouquinho pra trazer um novo episódio pro ar? Porque a gente colocou as nossas energias num novo projeto, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Temos aqui agora 6 braços, não são só 4, 6 braços. 3 empreendedoras sem um novo projeto? Exatamente. A gente tem nada pra fazer, né? Não. É igual quando a gente lançou o Mentora, né? A gente falou bem assim, cara, negócio de beleza, negócio digital, tem nada mais pra fazer, vamos inventar um negócio? Não. Inventamos o Mentora. Aí agora, deu o faniquito de novo, então nós trouxemos um novo projeto que é o Mulheres no Topo. No Topo Summit. É um grande evento que vai acontecer aqui em Vitória, na verdade, Vila Velha, Começaremos no Espírito Santo. por aqui. Isso, começaremos por aqui, essa primeira edição. E a gente uniu forças com a Cíntia, que é uma grande empresária do nosso estado. É claro, porque nesse evento nós vamos falar de mentalidade, posicionamento de marca e empreendedorismo. E o melhor, um evento exclusivo para mulheres empreendedoras que almejam o topo, né, Fê? Exatamente. Time das calcinhas. E colocando junto aí, aumentando também, vou divulgar aí o meu curso, que é o Empreender Sem Frescura. Então vai ter muita coisa bacana, porque a gente também vai dar dicas que é possível empreender sem muito blá, blá, blá. Sem precisar de mimimi. Exatamente. É só colocar a mão na massa, que tem muita dica legal. E não precisa ter medo não, porque não morde não. Empreender faz parte. Então, você sabe o que eu reparo, assim, com relação a mulheres empreendedoras? Acho que até pouco tempo atrás, muitas mulheres, elas tinham medo de se unir no empreendedorismo. Porque mulher tem um tal de uma coisa de competição, que às vezes... A sororidade é só lá no Instagram. Tem um negócio de competição. Ai, mas a minha concorrente. Ai, mas eu vou me unir. Vale a pena. Tem aquela coisa do, putz, ela tá se destacando mais do que eu. Só que eu acho que tem acontecido uma mudança de mentalidade em que as mulheres estão mais dispostas a parcerias. Independente se a gente tá falando de mulheres que estão ali com o mesmo público-alvo ou não. Porque se a gente for falar, o nosso público-alvo, especialmente para os projetos de digital, é um público-alvo muito parecido, né? Mas eu acredito que tenha havido essa mudança e o projeto Mulheres no Topo, com certeza, vai ser para juntar mais, né? Um dos objetivos é trazer a mulher, entender que ela pode estar com outras mulheres, sim, e potencializando os resultados. E essa é a ideia desse evento, né? A gente trouxe esse episódio mais para falar mesmo sobre a ideia do evento, tudo que vai acontecer lá em primeira mão para vocês que seguem aqui o MentoraCast, né? Esse evento que vai estar incrível, esse evento que está sendo pensado em cada detalhe, né, Cíntia, né, Fê? E a gente vai contar um pouquinho mais, né, Fê? Conta um pouquinho mais o que vai rolar lá. Então, na verdade, vai ser um dia de muito conteúdo. Uma imersão, Uma imersão mesmo. Nós temos 3 frentes nessa imersão. Uma das grandes frentes é a mentalidade, e aí a gente vai falar mais sobre isso, inclusive, e por que fazer um evento de mulheres numa região onde nós vamos unir várias empreendedoras que não vão se ver mais como concorrentes, mas vão se ver como parceiras entre si, para crescerem juntas, né, para se fortalecerem cada vez mais. Mas a gente sabe que a mentalidade é uma das frentes que nós precisamos tratar em qualquer negócio. O primeiro passo para qualquer negócio é você mudar a mentalidade, romper mesmo barreiras mentais. Exatamente. E eu, assim, por experiências que eu vivi, eu entendi que a gente pode ter vindo de uma realidade, talvez querer
romper as barreiras da realidade onde a gente vê. A Cíntia pode falar muito sobre isso, porque, assim, é uma história também de... Tem um episódio completo com a história da Cíntia, se vocês procurarem Inclusive, aqui, vocês se vão você ainda não encontrar. assistiu, já vai aqui, ó, no Mentora mesmo, no nosso canal, e procura episódio com a Cíntia, Isso que vale aí. a pena cada minuto. A mentalidade Nossa, tão que potente que nojeira. ela queria se transformar na viúva porcina e o caminho é esse, né, Cíntia? Eu transformei na dona dos boletos, entendeu? É a dona dos boletos. O escorte conversível Pra chegou. Chegou todo em forma de boleto. Ah. É muito maravilhoso. Mas é muito legal isso. Então, assim, uma das frentes que a gente vê como sendo fundamental é a questão da mentalidade. Porque existem exercícios, eu só fui entender isso depois da vida adulta, que eu vejo que você, por exemplo, Cíntia, fez essa questão de visualização de mentalidade naturalmente. Eu precisei exercitar, porque naturalmente eu não tive essa coisa da ambição. Você, quando conta a sua história, você já era ambiciosa desde criança, né? Eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que falar que você é ambicioso em qualquer momento da sua vida é uma palavra que foi colocada para poder dizer para as pessoas que querem sair de um determinado ponto para chegar em outro, precisavam de usar um adjetivo, né? E usar a palavra ambição, entendeu? Então, o que acontece? Eu penso que a necessidade, ou ser mais visionário, ou conseguir enxergar coisas que muita gente não enxerga, não é uma questão de ambição. É uma questão simplesmente muito natural, como muitas vezes foi em mim, e muitas vezes é questão de necessidade. O problema é que a sociedade quer culpar essas pessoas que têm essas mentalidades, querem ser disruptivas, querem construir coisas e querem rotular. E aí a gente vive o tempo todo em torno de rótulos, sabe? Então, o que acontece? Você rotula muito, mas você não pensa, por exemplo, quando eu sou mãe, algumas mulheres que podem estar assistindo que podem ser mães, que quando o seu filho saiu do berço, ele começou a engatear, a primeira coisa que ele adorava fazer é ir lá no seu fogão, tirar todas as tampas da panela, tirar todas as coisas do armário para jogar no chão. Entendeu? E aí você pensa, será que essa criança tinha capacidade de raciocinar que ela estava começando a engatear e que o caminho melhor que ela tinha é ir lá naquele fogão tirar as panelas para poder jogar no chão? Não. O que ela fazia, na minha opinião? Era uma coisa instintiva. Ela fez aquele primeiro caminho. Ela viveu uma experiência interessante de ter tirado. Só que ela veio com uma coisa muito melhor. Porque o pai ou a mãe ou alguém foi ali para tirá-lo numa situação normal, com afeto. Não tô falando de gente psicopata que bate, que faz. E aí ele começa a entender que quando ele faz determinadas coisas, ele tem alguns benefícios. Então, torna-se repetitivo. Só que chega um outro momento que ele entende que ele não precisa mais tirar a panela do chão, que ele não vai gatear mais. Ele já começa a andar. Aí ele já começa a puxar coisa que tá mais no alto. Sabe? Então ele entende que a panela já não é uma coisa melhor que tem aquilo ali. Ele pode fazer coisa pior pra família. Né? Que é arrancar caos as pode coisas ser uma ali ilha. e todo mundo tira tudo do alto pra aquela criança. E de repente ele já não tá nem andando, ele tá correndo. Ou seja, se vacilar, ele tá pulando do prédio. Então você tem aquele monte de tela. Então eu enxergo a vida dessa forma. Eu acho que a gente é meio que movido por isso. As coisas vão acontecendo, elas vão te dando sabor, elas vão te dando resultado. Você entende que você pode fazer, você vai fazendo, ela não pode ser repetitiva a vida inteira, ela vai evoluindo. Entendeu? Então, cada passo que você dá como uma criança é um passo de evolução. Entendeu? Uma coisa, inclusive, que me incomoda muito não é o fato das mulheres não se unirem. Entendeu? Eu acho que o que me incomoda muito é as mulheres não entenderem que elas têm total capacidade de tocar em negócios que homens tocam. Você colocar concessionária, por exemplo, eu trabalho com aeronave, todo mundo sabe que sou piloto de avião. Como é que pode ter 1%, se é que tem, de mulheres que têm concessionárias? Porque material de construção, você vai ver, ou é a mulher do marido que tá ali tocando no caixa e cuidando da parte financeira. E por que ela não é a mulher que criou o material de construção? Entendeu? Sim. Sabe? Então, assim, isso tudo é uma coisa que eu acho que é muito maior até do que, de repente, unir com você pra montar um salão, pra falar de cílios, falar de sobrancelha, de tudo. Por que a gente não pode falar de coisa muito maior que move o mundo como uma aeronave? Exato. Porque a mulher sempre se coloca, talvez, numa posição de não capacidade de fazer coisas tão grandes, sabe? Só que ela esquece que um dia ela foi aquela criança que levantou, que puxou as coisas da mesa, e um dia ela estava na escola concorrendo, brincando, fazendo, e outras coisas mais. Isso vem muito. Isso vai ser usado lá no dia do evento exatamente para essas quebras, né? Essas quebras de rótulos, de padrão repetitivos. Então, às vezes, ela não acredita que ela é capaz de mover uma grande empresa porque a mãe dela não foi capaz de mover uma grande empresa, porque ela foi criada de uma forma onde a mulher, ela fazia o que o marido estava fazendo. Então, por isso que ela estava lá no caixa da loja do marido. Então, a gente vai trazer com as muito famosas isso. crenças limitantes. Isso aí, essa é a vai grande trazer verdade, isso né? A dentro do gente evento.
vai crescendo com várias crenças limitantes com relação a você não pode sair desse padrão social onde você está, você é mulher, você não pode chegar num determinado ponto. São crenças mesmo que, por conta do ambiente onde a gente cresce, isso vai se solidificando na nossa programação mental e atrapalha que a gente venha a dar os próximos passos. Então, isso é uma coisa que eu quero trazer muito pro evento, que é a parte de, inclusive, exercícios para que essas mulheres que estejam ali saibam que, assim, não tem limite. É tudo uma questão de escolha. E eu acho também a questão do você ver o seu negócio como um grande negócio. Porque não é porque é um salão que não pode ser um grande negócio, uma rede de salões. Não é porque é um barzinho na esquina que você tem hoje que não pode ser uma franquia de restaurantes ou de grandes bares. Então, romper esse limite também que a mulher tem dentro do que é o seu próprio negócio. Eu acho que também é muito importante. Empresinha, negocinho. Eu acho que, na verdade, eu penso assim... não sei se é porque eu tenho um lado muito aflorado, que eu não vou dizer que é masculino, porque não é masculino, é o lado de empreendedora, é o lado de empresária. Não é nem você pensar que você, por exemplo... vamos dar um exemplo que você falou aqui agora. Você pode ter uma grande rede de salão, você pode ter tudo pode ser muito grande ou pode ser muito pequeno, sabe? Muitas vezes eu passo, às vezes, por um ponto de ônibus no meu carro, eu olho o ponto de ônibus e falo, poxa, eu tô aqui no meu carro, aquela pessoa tá ali no sol. Talvez ela tá muito mais feliz que eu, porque ela conseguiu um emprego, tá indo pro emprego, tá trazendo fruto pra família, tá fazendo o que ela gosta, entendeu? E eu tô ali medindo, por eu estar dentro de um carro, talvez cheio de dívida pra poder pagar, cheio de coisa, achando que eu sou mais feliz que ela, entendeu? Eu não acho que as coisas devem ser medidas pelo tamanho onde elas podem chegar. Onde ela pode chegar vai ser uma questão de situação de uma série de outras coisas que não só é aquilo que você vai ter que quebrar dentro de você. É aquilo que você tem capacidade de absorver. Porque nem todo mundo que quebrou uma crença tem capacidade de absorver as coisas que elas estão preparadas. Porque dormir com 128 funcionários nas costas, 7 aeronaves voando... São escolhas. É uma questão de escolha. É a que eu vivo hoje. Entendeu? Então, quer dizer, não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que não escolheu ter 7 aeronaves, pilotar um avião, ter 4 empresas, tá abrindo mais uma agora, e tudo isso, que ela tá menor ou menor. Não quer dizer que a gente vai mostrar para as pessoas que elas tenham que fazer coisas grandes para elas poderem chegar a algum lugar. Não, mas que se elas desejam, elas podem. Mas eu acho que é questão de desejar. Quando você rompe o primeiro passo, que é o passo de fazer algo, entendeu? Você vai entendendo os seus limites. Eu acho que essa que é a questão que a gente quer abordar muito, né? Escolhas, né? Poder fazer escolhas conscientes. Porque o que eu acho que estraga muito a sociedade, de uma forma, são as comparações. Eu acho péssimo. Você, por exemplo, eu lembro de um fato, né? Que meu filho estava na escola e chegou em casa e falou: o professor disse que eu jogo muito mal futebol. Eu, no instinto de mãe, já queria pegar a faca. Como vai falar do meu filho, né? Como seu filho joga mal futebol? Meu ex-marido me chamou, vamos no jogo, assistir o jogo? Aí ele, você entende de jogo? Eu falei, não, então olha o seu filho jogando. Eu falei, seu filho joga péssimo. Entendeu? Ele joga mal. É simples. Agora vamos na praia ver seu filho pegando onda? Bom, olha como ele pega onda bem. Então, ele não tem que estar... A gente não tem que estar aqui brigando com o professor ou o Arthur se sentindo inferior porque ele não jogava bem o futebol. Mas porque a praia do Arthur era a praia real. O Arthur era um surfista, tanto é um surfista. Então, o que destrói essa cadeia é esse senso de comparar o tempo todo. Porque essa mesa ela é linda, mas tem uma mais bonita que a outra. Mas se eu não estou preocupada em fazer comparações, eu vou viver esse sucesso dessa mesa. Eu vou ver o sucesso desse negócio. Exatamente. Você tá entendendo? Então, a gente tem que parar com essa coisa de achar que muito grande é porque você vai pegar uma dessas blogueiras que tem aí, a Natália, outras mais, que ficam 50 minutos, uma hora falando sobre não trate bem seus funcionários, que vai criar uma rede horrorosa de relacionamento e vai destruir tudo e não sei o quê. Peraí, cada um sabe da sua gestão e capacidade de colocar limite. Verdade. Você tá entendendo? A gente que escolhe nossos próprios limites. Entendeu? E o seu limite não quer dizer que é o meu. Não quer dizer que a vizinha ali do meu prédio que tem 2 hamburguerias, seja menos feliz que eu, que decidi ter um monte de outras coisas que me cobram da vida. Cobram tempo pra namorar, cobram tempo pra poder sair, cobram tempo pra poder curtir minha família. E tá legal, porque é a minha escolha. Eu faço aquilo bem, eu gosto de fazer aquilo. Agora, se ela for comparar comigo, ela não vai ser feliz nunca. Entendeu? Isso que eu acho que é fundamental a gente deixar para as pessoas que elas... Estando com a gente, ouvindo o que a gente vai dizer, é exatamente isso. Tipo, para de fazer comparação o tempo todo. Sempre a bunda da outra vai ser mais bonita do que a nossa. E daí? É a dela. Depende! Mas geralmente é isso, né? Você vai pegar uma... Nossa, que corpão. Mas se encaixasse essa bunda na minha e ficar bonito no meu corpo? Sim. Eu gosto de falar muito essa linguagem coloquial, porque a gente tem a mania de querer usar comunicação com as pessoas como se, de repente, nós não fôssemos normais.
Igual eu tava pensando com meu filho, eu falei, peraí, vem cá, a gente viajei 106 países. Eu comi todas as comidas que você pensar maravilhosas do mundo, do que eu viajei, né? Óbvio, né? Michelin, papá, e outras ruins de rua. O último dia de chegar no Brasil, eu queria comer arroz, feijão, né? Com uma boa mineira, um angu, um jiló. Saudade da comida E batata frita. Eu nunca vi um ser humano que fez uma viagem pra França, que come mal pra caramba, chegar no Brasil e postar um prato de arroz com feijão. Feliz da vida com o arroz, Sabe, feijão eu nunca vi. Eu pego, não tem que falar assim, ó, estou chegando de viagem, tô comendo meu arroz com feijão. Porque a gente acha que colocar ali que você tá comendo arroz e feijão, você não é melhor do que outro colocou outra coisa melhor. Tá na hora de a gente começar a se assumir. E a felicidade sabe? também ela é muito relativa. Às vezes, para uma pessoa, a felicidade é ter uma grande empresa, ter vários funcionários, independente de ser mulher ou homem. Para outras pessoas, a felicidade é ter uma casinha num sítio e cuidar de galinha. E acabou. A felicidade, cada um vai ver de uma forma. E quer saber que eu acho que as coisas, elas evoluem de uma forma tão rápida. Eu sou prova viva de, assim... O meu conceito de felicidade, ele mudou ao longo dos anos. O meu conceito, ele mudou. Então, as coisas evoluem tão rápido que tá tudo bem se um dia você fez a escolha de tocar um negócio com 10, 15 funcionários, um negócio que às vezes te tomava aí 10 horas de trabalho por dia, né? E você acabava ficando menos em casa. Você tem que atender essa ligação, porque já me ligou 5 vezes. Então Empreendedoras modo on, faz parte, tem problema não, segue o baile. Então, assim, eu acho que a gente entender que a gente vai passar por evoluções. É muito importante. A gente vai passar por essas evoluções. E esse conceito de felicidade, ele pode acabar mudando. Por exemplo, nesse momento em que eu tava com vários funcionários, tava legal pra mim. No momento que eu optei de fazer uma escolha diferente, o que eu fiz? Mudei o modo de atuação e dei foco pro meu negócio digital, por exemplo, onde eu consigo estar muito mais tempo em casa e, de fato, tô mais feliz com esse tempo que eu tô em casa agora. Então, eu acho que até as nossas escolhas, elas podem mudar. O fundamental é a gente ter o nível de consciência de saber que eu tô escolhendo por mim. E não porque, caraca, eu estou mais tempo em casa, mas a minha amiga Cíntia tá lá gerenciando um monte de avião por causa do negócio aéreo dela. Ai, eu não estou feliz, eu também quero os aviões. Então, é muito isso, assim, fazer a nossa escolha por nós mesmos. Eu conheço várias mulheres na minha família, por exemplo, que nunca quiseram empreender. Eu sempre tive empreendedorismo na veia, sempre, desde pequena. Vendia os negócios do Paraguai pros outros na escola, assim. Então, eu sempre tive. Isso me faz feliz. Mas muitas pessoas, elas fazem escolhas por essa comparação. Então, assim, se eu nasci numa família onde as mulheres são donas de casa, em muitos momentos eu não fui plenamente feliz porque eu achava que eu estava indo na contramão. Mas depois eu entendi, peraí, mas eu sou diferente. Me faz feliz empreender e não estar tanto tempo na minha casa. E o contrário também. Tem mulheres que talvez... No meu caso, já foi o contrário. Eu venho de uma família em que praticamente todas as mulheres são apenas mães e donas de casa. Não, é isso assim. Também na minha. Não, mas eu digo que eu, ao contrário, achava que eu tinha que ir contra. Que eu tinha que quebrar esse padrão, que eu não podia depender, né, de ser só uma dona de casa, só mãe. E hoje eu já vejo de outra forma totalmente diferente, entendeu? Então, no meu caso, foi o contrário, né? Você foi a rebelde, né? Você quis fazer com rebeldia. No primeiro momento, eu queria fazer com rebeldia. Depois eu entendi que não, que era o que me fazia mais feliz mesmo. Eu acho que uma mulher poder ter o privilégio de poder criar os filhos dela. A Angélica é um caso muito grande disso aí. A Angélica, ela era tão poderosa quanto o Luciano Huck. E ela escolheu ir ali ser mãe, criar a família dela, e agora, acima dos 50, ela tá tentando voltar pro mercado. É um privilégio muito grande também você poder olhar para a vida do seu filho, da sua família, né, quem quer ter, e você falar, poxa, eu também tive condição, eu abri mão de coisas, mas eu construí uma família consolidada, com caráter, e eu vivi o dia a dia do meu filho. Sim. Porque muitas vezes é muito ruim eu pensar que muitas coisas do meu filho eu não estive presente. Sim. Sabe? Eu me lembro que uma vez eu precisei de vender um carro, eu estava indo para a China fazer negócio na China, e a China não é brincadeira, né? Não é pra qualquer um. E eu precisei de vender um carro. Então eu precisei levar meu filho para a escola a pé. Aí no meio do caminho o Arthur falou para mim: por que todos os meus amigos vêm para a escola de carro, eu tenho que vir a pé? Falei: qual dos seus amigos estão de mão dada com a mãe batendo papo no caminho? Ele tinha 5 anos. Falei, né? Então aprende a entender o seguinte: o que importa é estar com a sua mãe indo pra escola. O carro, ele vai voltar. E se não voltar, também não tem problema. Então, de fato, é a comparação. Cada um vai adequar na sua vida aquilo que, de fato, aquele meio precisa. Você não vai poder chegar pra uma mãe que tem um filho cadeirante ou autista, tudo, e achar que essa mulher vai ter o mesmo desempenho real como você. Ela pode até conseguir fazer isso, mas ela tem muito mais limitações do que a gente. A ministra agora falou uma coisa muito séria. A mulher, para poder ela conseguir no mercado a posição,
Carmen Lúcia, sabe? Admirável. Quem estudar sobre essa mulher sabe, é um fenômeno. Entendeu? Ela faz muito mais o papel do homem para ela poder ter o mesmo reconhecimento do homem. Tá, tem muitos que estão preparados para isso, muitos que não. Entendeu? Então, acho que é isso aí. Acho que as escolhas, as coisas devem ser feitas também de acordo com aquele ambiente que você tem capacidade de conseguir conviver. Porque eu sempre digo uma coisa, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente gostaria de ser. A gente é o que a gente consegue ser, perdão. Não o que a gente quer ser. Eu queria ser muito melhor mãe. Eu vejo meu filho hoje com 23 anos com barba na cara, eu queria pegar no colo um dia só. Falar, Deus, me dá um dia pra voltar pra esse dia. Mas ele não vai voltar mais. Então pega, já que você não pode pegar 1,90 m no colo, faz coisas que são legais pra você compensar alguma coisa que você não fez. Quanto às escolhas, também tem uma coisa engraçada com relação a isso que você trouxe. Todas as vezes que a gente faz escolhas, gente, a hora que você tiver acertada com todas as áreas da sua vida, tudo equilibrado perfeitamente, acho que Deus pode até levar, porque a missão tá cumprida, não, já morreu, né? Não, a missão levar, tá não, cumprida. Agora, é fato que todas as vezes que a gente faz escolhas, em algum momento você vai fazer uma escolha num determinado papel e vai perder um pouquinho daquele tempo num outro papel. E tá tudo bem. Então, a gente não vai estar se sentindo no nosso máximo de performance em todos os nossos papéis. Acho que a vida é feita de equilíbrio. Você vai saber que você tá equilibrando uma coisa, dando um gás, de repente, numa outra. E eu acho que isso é a plenitude da escolha. Saber que uma escolha vai exigir uma renúncia. Sim, né? Toda escolha vai gerar um resultado, né? Uma reação, algo que você vai ter que abrir mão de certa forma. Igual a Cintia falou, eu precisei, né, tocar um negócio, fazer escolhas, vender um carro, e em algum momento eu deixei, né, um pouco ali a questão do filho, né? Do meu filho, ele não conseguir me dedicar. Não deixou o filho, gente. Falando, não, eu esqueci na escola várias vezes. Eu esqueci da professora me ligar e falar, Cíntia, tudo bem? Aconteceu alguma coisa com o Arthur? Sim. Todo mundo já foi embora, ele tá te esperando, entendeu? Minha mãe também me esqueceu na escola e ela nem tinha empresa pra tocar. Escola, entende? E tá legal, sabe? Tá tudo gente, bem, é isso aí. E tá bacana. E vamos parar com essa história da gente querer ficar entendendo a vida o tempo todo. Você perde tanto tempo entendendo a vida que você perde a vida. Eu não tenho que preocupar se eu equilibrei, se eu desequilibrei, que eu fiz. Faz o seu melhor, dá o seu melhor e deixa a coisa acontecer. Curte a caminhada. Se você não curtir a caminhada, vai chegar um momento da sua vida que vai ter outra pessoa lá na sua casa que não é você, vivendo a vida que não é sua, porque você já não tá mais aqui. E seu tataraneto vai nem saber seu nome. Ou seja, vai ser nada mais na história. Isso aconteceu milhões de anos atrás, vai acontecer para sempre. A gente não vai mudar essa história. Então, essa coisa de querer o tempo todo ficar contornando coisa, estendendo coisa, e entende pra cá, entende pra lá, estuda pra cá, lê pra cá, faz pra cá. Isso traz um cansaço. Cansaço mental. Mental. Estafa mental. Sabe? Querer entender tudo. Peraí, você não é um psiquiatra. Você tem um momento que você precisa realmente estar ali fazendo terapia. E outra, ninguém fazendo. Absolutamente. Totalmente. Mas, pô, querer entender a vida o tempo todo... Gente, isso é cansativo demais. Isso aí não dá, não roda. Não existe ser boa em tudo, saber tudo, fazer tudo perfeito o tempo todo. Nós somos apenas seres humanos. E qual que é a grande vantagem? Olha isso que a gente está fazendo aqui, gerando um bate-papo de mulheres empreendedoras. Cada uma tem o seu movimento atual, tem a sua realidade atual, que são realidades que têm conexões em alguns pontos e desconexões em outros pontos, né? Nós três. E como que é legal poder trazer esse assunto, debater isso, trazer exercícios que podem ser praticados, pontos de vista. Esse é o grande objetivo do Mulheres no Topo. Exatamente. A gente vai reunir um grande grupo de mulheres, cada uma com a sua história, cada uma com as suas limitações, com os seus sonhos, de forma a trazer esse equilíbrio com relação à mentalidade, trazer esse equilíbrio para que as escolhas sejam feitas de uma maneira mais confortável possível. Isso. Mas confortável não é a palavra, consciente é a palavra. Acredito que escolhas conscientes. É bacana a gente deixar claro também que o evento vai ser um evento não só de imersão, mas um evento prático. Então, até mesmo tudo na parte de mentalidade, nós vamos estar ali, de fato, todo mundo aberto a poder falar, a poder trocar, né? Não é só sentar e ouvir outras pessoas falando. Exercício, vai rolar exercício. Ter poder de fala também, né? Quem for participar desse evento. Então, vai ser muito bacana. Outro ponto importante que nós vamos trazer nessa imersão é sobre toda empreendedora tem que entender, em pleno 2025, o quanto é importante posicionamento de marca.
construção de marca forte. O quanto é importante a presença, a maneira como o negócio dela, e aí a gente saindo um pouco das temáticas de mulheres com seus altos e baixos, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô sofrendo, né? Por conta dos diversos papéis que a gente equilibra. Eu acho que esse ponto do posicionamento de marca, do fortalecer o seu negócio a partir desse ponto mesmo, acho que é algo que também vai ser muito transformador, né? E uma coisa que também, assim, eu acho que vai ser muito importante abordar é porque tem muita coisa acontecendo à nossa volta e a gente está tão limitado em determinados movimentos que talvez muita gente não percebeu que uma joalheria do tamanho da Tiffany, com o poder que a Tiffany tem, né, de ser mundialmente conhecida, lançou agora em São Paulo uma flagship, um café que só vai durar 30 dias, que é o Blue Box, que é só voltado para ver experiências da Tiffany, gastronômicas, para aproximar da marca. A Prada fez um movimento agora no Rio de Janeiro com uma Kombi, dando gérberas e um perfume de lançamento da Prada, sabe? A gente também tem que começar a olhar também fora dessa caixa. O que está acontecendo à nossa volta que está fazendo esse movimento? Quem será que do nosso grupo que vai estar lá ou que está aqui lembra exatamente qual foi o primeiro dia que lançou o Airbnb? Ninguém. Porque a gente não estava preocupado com o movimento. A gente passou a preocupar com o movimento quando ele virou da manada. E só sai na frente quem não preocupa com a manada. Sai na frente quem está preocupado com o que está acontecendo lá na base. E dar a cara, bater lá na base, pegar a terra sem asfalto para poder asfaltar, é muito mais difícil. Mas com certeza o sucesso é muito maior. Então, a gente sempre quer pegar história, né? Aquela coisa que já está acontecendo. Como eu disse, falaram tanto do hambúrguer gourmet que agora ele não é mais gourmet. Todo mundo quis começar a fazer o gourmet, que não é mais gourmet. Entendeu? Então, uma coisa que a gente ouve muito é sobre modelar. Esse movimento. A gente vai levar também... eu fiz muitas imersões pelo mundo. Eu fiz França, fiz Dubai, fiz Milão e outras coisas mais. A gente vai trazer também dessas experiências, vocês também, com as de vocês, para que essas mulheres entendam como que acontece esse movimento. Para não pegar o trem andando. Já aconteceu, já não é lançamento. Você tem que pegar a coisa quando ela está acontecendo. Qual foi o momento que alguém colocou uma mansão milionária dentro do Airbnb para estranhos dormirem na cama deles? Qual foi o momento que você colocou o seu filho dentro de um carro de um estranho, acompanhado por um aplicativo? Que eu dizia que nunca. Se ele falasse, olha só, semana que vem vai ter um movimento, você põe o Arthur dentro do carro, aí eu vou colocar você logado no telefone, você vai vigiar. Eu falo, você tá maluco, eu te mato se você fizer isso. E ele aconteceu e hoje ele faz parte da nossa vida. Agora, quem é que estava conectado nesse movimento? Sim. Quem de fato buscou? Quem deu start? E aí esse movimento são de 2. Paralelamente no mundo tá acontecendo milhões. Muitos desses milhões podem trazer para você coisas incríveis. Porque na hora que você abre a sua mente para isso, você começa a acompanhar coisas que você fala, peraí, deixa eu observar um pouco mais isso, que isso pode trazer para mim. Foi meu caso com a Casa Direta. Todo mundo abrindo... Eu sempre fui dono de loja, eu sempre fui lojas grandes. Minha loja tinha 1.000 metros, 2.000 metros, vagas. Um momento eu falei, peraí, tá tendo um outro movimento na área de luxo. Hoje vocês acompanharam a minha sala, estiveram lá, gravaram. É uma sala de 60 metros quadrados, onde a gente faz milhões de reais de negócios. Mas por quê? Porque eu estava acompanhando o movimento. Se eu não estivesse acompanhando o movimento, eu nunca acreditaria que eu poderia ter sucesso com aquele negócio. E a primeira coisa que falaram pra mim quando eu montei meu negócio, você nunca vai vender sofá nem cadeira, porque todo mundo só compra o sofá e cadeira que vende. Hoje, é o que mais venda na minha empresa é sofá e cadeira. Então, a gente tem que começar a observar o que está acontecendo. Mente, parar de olhar só exatamente. Tá na a gente frente. vai dar essas dicas também, esses insights, de onde buscar, de onde ver, como observar. Exatamente. Vai ficar só olhando ali o tempo todo a vida do outro, se saiu do restaurante, eu tô no restaurante. Eu já fiz cursos, mentorias, participei de eventos e imersões que, tipo, uma única frase fez um insight pra grande virada de chave. É muito louco isso, porque às vezes tem gente que vai achando que vai pegar cada passo a passo, cada uma dessas coisas. Não, muitas vezes é uma única frase que vai dar aquele estalo e você vai conseguir ter isso aí que você tá falando, que é o enxergar além, enxergar fora, né? Esses exemplos que você trouxe, por exemplo, cara, o iFood não é dono de restaurante nenhum. E quanta comida o iFood vende? O Uber, eles não têm carros. E a empresa se tornou uma ponte entre quem tem o carro e o cliente. O próprio Airbnb não tem as casas. E uma rede coloca de tudo isso para... Exatamente. E o mais então, isso tudo, cara, é muito sair da caixa. É você aprofundar um pouco mais. Peraí, o iFood não é só o que não tem restaurante. O iFood fez uma coisa que é impressionante. Ele pegou o cara lá do Aribiri e colocou junto com a Americana no mesmo lugar. Então, você olha hoje dentro do lugar que seria impossível
de tá, o cara que faz uma coisinha lá no bairro humilde, ele tá disputando a mesma plataforma com um cara que é de uma rede maior de terrenos do mundo. Aqui mesmo a história que nós estamos vivendo aqui com esses meninos, né? A gente não tinha esse movimento tempo atrás. Você não juntava 3 pessoas porque alguém teve iniciativa de criar um podcast para facilitar essa comunicação, a divulgação de um curso. Conexão. Né? Essas conexões. E agora nós estamos aqui numa coisa que é disruptiva. Isso que nós estamos vivendo aqui é disruptivo. É disruptivo. Mas eles precisaram ter o quê? Capacidade, coragem, enxergar, tá à frente para poder fazer. Vamos colocar, vamos acreditar? E poderia dar 1 cliente ou 1 milhão de clientes. Mas eles vieram aqui e colocaram a força deles, a energia deles. Exatamente. Sabe? Então eu penso muito nisso. A gente tem que pensar, olhar pro guardanapo que a gente está consumindo, tudo à nossa volta dá um recado. Entendeu? Não precisa buscar tão longe. Geralmente, às vezes, a gente, não sei vocês, mas quantas vezes a gente tá num restaurante ou tá numa festa e começa a fazer conta. Peraí, a contratação desse buffet custou tanto, agora deixa eu fazer a conta aqui do garçom, quanto que sobra na margem de lucro. A nossa cabeça fica o tempo todo onde a gente tá. Peraí, deixa eu tô nesse podcast, quanto que custa esse local, o que é que a gente faz pra poder... O tempo todo a gente tá olhando tudo isso que tá acontecendo ao nosso redor. Agora, sem dúvida, a melhor forma é a gente se abrir para essas conexões, para que esses insights, para que essa abertura de mente. Quem sabe não vem o novo Elon Musk feminino. Vamos falar de um nome feminino. Me veio o nome do Elon Musk agora. Ó, a gente falando de mulher, de Rihanna, de homem. Mas já existe... A Rihanna chegou antes dele, a Oprah chegou antes dele. Exato. Entendeu? Então ele não é o pioneiro. Quem sabe não sai do Mulheres no Topo um novo nome como Oprah Winfrey, por exemplo. Exatamente, né? E que não saiam, se não saírem elas, que saiam inspiradas no que a gente faz, da forma como a gente pensa, onde a gente busca informação. Porque tá numa era onde todo mundo só quer comprar coisa para aprender. Ela passa a ter a minha teórica, mas qual é a sua? Você passa a falar o que eu falo, mas o que você pensa? Se eu estiver conversando numa mesa com você, qual é a sua opinião sobre determinado assunto? Você sabe dialogar comigo até chegar o momento que a gente vai chegar no consenso? Ou você está acostumado a colar e copiar aquilo que você ouviu? Acho que então esse movimento é feito, pelo menos da minha parte como empresária, não é para ficar enfiando coisas nas pessoas. Porque a pior coisa do mundo é você ir para um lugar onde você mal comprou um negócio e quer te vender milhões. É você sair dali entendendo o seguinte: eu também sou capaz de criar minha teórica, a minha retórica. Eu também sou capaz de criar as minhas conexões, as minhas formas de opinião. E os movimentos. Exatamente. Vão se formar dali. É força e forma essas pessoas para que elas tenham a sua autoridade sem criar uma dependência altamente psicológica e dependente da opinião do terceiro. Exatamente. A gente entendeu? Não tem que ouvir, e passar o cartão de crédito de noite, porque ele não é capaz de entender que se ele jogar lá no Google e ele colocar gigantes da indústria, ele vai entender porque nasceu o primeiro carro. A gente tem que parar de ser burro. A sociedade está emburrecendo. Todos os dias a sociedade está emburrecendo. Quando todo mundo acha que a sociedade está evoluindo, está emburrecendo. Tanto que está emburrecendo que os grandes players do Vale do Silício tudo criou o IA. Porque ele entendeu que nós emburrecemos. E cadê a hora que a gente vai voltar a ser inteligente de novo? Na hora que a gente parar de preguiça e começar a entender por que a vida começou, onde começou a história. Não quero saber se é Adão e Eva. Eu sou budista, não estou preocupado com isso. Você é outra, você é outra. Mas por que tem o carro? Onde a Henry Ford começou? Qual foi a primeira história do Henry Ford? Perguntaram pra ele, falou: você precisa fazer carro diferente, só faz carro preto. Ele falou: então vou fazer o carro próximo como ele, preto. Entendeu? Tipo assim, sabe? Agora, como começou esse movimento? Por que a gente tem energia? Cadê o Tesla? Cadê por que tem banco? Cadê o JP Morgan? Gente, cadê a Revolução Francesa? Por que Maria Antonieta foi enforcada? A gente precisa de voltar a ser inteligente com a história. Questionadores da história. Por que a gente tá aqui? Por que tá tendo esse movimento contra a anistia, não sei o quê? Tem que ter uma história, você não pode ser um copiador. E assumir o comando, né? Porque assim, eu acho que muitas dessas coisas que estão acontecendo, elas vão favorecer quem tiver a fim de assumir essa autoridade da própria história, esse comando da própria história, assumir protagonismo de movimento. Por exemplo, a IA que você trouxe, né? Esses dias eu tava conversando numa mentoria que eu participo, falando: gente, esse negócio vai me emburrecer se eu ficar amarrada na IA. Porque a gente começa a usar tanto os aplicativos que chega um ponto que você fala assim: cara, a minha imaginação ela já não tá trabalhando mais como ela trabalhava até pouco tempo atrás. Então, eu acho que a grande sacada é usar essas coisas que nós temos a nosso favor. Por exemplo, estamos aqui gravando um podcast com um conteúdo valiosíssimo e eu espero que quem esteja assistindo
possa pegar esse exemplo, mas construir o próprio movimento ao invés de somente copiar e colar coisas que já estão sendo feitas. Então, por que não? Isso aqui é algo que a tecnologia está favorecendo da gente alcançar, sei lá, alguém que de repente está a quilômetros de distância por meio desse conteúdo. Bacana. As redes sociais, a mesma coisa. A gente pode ter conexões à internet, conexões que nós nunca teríamos. Mas até que ponto nós seremos refém desse movimento? A gente vai ser o peixe desse negócio? Ou vai começar de fato a ser pescador e usar essas coisas a nosso favor? Opa, eu tenho uma inteligência artificial, então deixa eu pegar essa inteligência artificial e treinar ela com coisas naturais minhas, com coisas dos meus estudos de papel, não somente aquilo que a gente trouxe. Então, vamos dar uma união aqui da inteligência artificial com essa pessoa que está à frente desse movimento? Ou, por exemplo, a própria Cíntia, ela mesma fala que na parte digital, né, Cíntia? Você não manja tão bem. Enquanto no tete-a-tete... Não manjo tanto que consegui eu deslogar meu Instagram. E não sabia nem a senha, não sabia nem o e-mail, nem nada. E tá legal, cara. No tete-a-tete é diferente. Agora, por exemplo, vamos dizer que a Cíntia vai apresentar uma palestra que ela precise fazer uma apresentação. Se ela entrar num Canva, num site de apresentação e fazer toda aquela edição, vai ser difícil. Agora, ela escrever todo o roteiro que ela tirou da cabeça dela e aproveitar uma inteligência artificial para jogar lá e essa inteligência artificial editar aquilo ali e entregar uma palestra pronta, uma apresentação de uma palestra pronta, é um adianto na sua vida, porque você não vai precisar perder o seu tempo que você pode investir em outras coisas para montar aquilo ali. Então, utilizar essa inteligência artificial a fim de ajudar a nossa vida e não depender da inteligência artificial. Sim, eu acho que essa coisa de você realmente trazer coisas que vão te agregar, sim, mas eu acho que quando você sai dessa zona de preguiça e você deleta um pouco disso e você vai dentro da sua trajetória, da sua história, do que você viveu, a verdade, ela não tem dois caminhos, ela tem um caminho só. Então você vai subir no palco, você vai dar um show. Você vai ser aplaudido de pé, porque você vai contar a sua verdade. Você vai falar de temas que você domina. Entendeu? Então você não precisa estar tão preocupado em buscar os artifícios, porque você tem que estar buscando... Eu vou defender isso sempre. Nós somos 3 mulheres aqui que a gente tem posicionamentos em relação à tecnologia de formas bem diferentes, né? Isso é muito valioso, e eu falo muito isso. Preocupa muito em você ser o conteúdo. Preocupa muito em você ser a história. Porque pro resto da sua vida você vai contá-la sem divergência. Porque a verdade, ela é um caminho só. Agora, claro, se pode passar alguma coisa pra me dar uma lembrança, um negócio, porque a coisa flui. Na verdade, muitos eventos, bacana quando a gente isso. fala de eventos, eles meio que quase que exigem ter uma apresentação, né? Mas sabe o que é legal isso? Personificação isso de aí. marca. Então, a gente acabou de falar de posicionamento de marca, que é algo que vai ser trazido. Sobre marca. E tem a possibilidade de a gente fazer personificação. Porque posicionamento de marca, qualquer marca fria, o Mentora Cast, ele tem as cores, ele tem o jeito de apresentação, o estilo de convidados que nós trazemos pra cá. Então, é uma marca. Mas quando a gente personifica, quando a gente assume com uma história real, com uma verdade, com algo que realmente foi construído... É o que conecta. Exatamente. E é o que faz você ser insubstituível. Porque muita gente fala que ninguém é insubstituível. Será? Todo mundo é substituível. Todo mundo é substituível. Entendeu? A gente teve um grande caso agora de um fenômeno que foi o Silvio Santos. Né? No Brasil não tem comunicador melhor. Não existe na história do Brasil. Uma hora ele vai ser substituído porque não igual a ele. Mas ele vai fazer o trabalho dele. Aí agora eu te faço a pergunta. Qual é a sua melhor marca? Ela Fernanda? Mesma. Qual é a sua melhor marca? Eu. Você. Aí a minha história. Isso que a gente tá falando. A melhor marca é você. Você é a sua melhor marca. Porque se você não fosse sua melhor marca, você não poderia construir 5, 6, 7, 10 empresas, que for o caso você quiser. Porque as suas empresas precisam do seu DNA, elas precisam da sua história. Exatamente. E às vezes a gente foge muito da nossa história. Porque a gente tá buscando... Só modelando outros essa coisa muito de muita tecnologia, de muito Instagram, de muita coisa. Então, isso, às vezes, ele é nocivo pra vida da gente. Agora, sobre essa coisa do ser substituível ou não, assim, eu tenho uma discordância nesse sentido. Porque eu acho que papéis frios, todo mundo é substituível. Sim. Em papéis frios. O Silvio Santos logo vai ter um substituto na TV, e, enfim, tudo vai... Mas existe uma coisa que é insubstituível, legado. Ao meu ver, assim, as pessoas, elas podem... Não é todo mundo que vai deixar... Nem que seja um legado na sua família... no seu núcleo. Tem pessoas que vão deixar legado para a humanidade. E tem pessoas que talvez vão deixar um legado no seu núcleo. Então, eu acho que a partir do momento que você personifica o seu posicionamento, o seu legado, ele não é substituível. O seu legado, ele vai ser sempre insubstituível. Eu acho que esse legado...
que é muito interessante a gente falar sobre ele, porque traz a coisa do caráter e da moral. Ele não é substituível, mas ele tem data de vencimento. Por conta da evolução da humanidade. Mas daqui a pouco não é da humanidade, porque saber. daqui a pouco seu tataraneto não sabe o seu nome mais. Isso aí, daqui a pouco as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem mais quem é você. Se eu perguntar pra você agora, valendo 1 milhão, quem é o nome do seu tataravó, você não vai saber me dizer. Você não sabe da história dela. Você tá entendendo? Então, acontece. A gente não é que substitui. É que deixa de existir para nascer novos. Sim. Sabe? Eu me lembro claramente que eu sou da era do BIP. O médico, para fazer o parto da minha irmã, foi contratado por um BIP. Ninguém sente falta do BIP. Ninguém liga lá para aquela empresa que você colocava... Tinha aquelas cabines de telefone... que você ia lá, pagava 5 minutos ou 10, ficava um monte de mulher ali coordenando. Qual de nós ligou algum dia para essas empresas de telefone e falou, olha só, contrata essas mulheres de novo. Entendeu? Como é que vocês mandaram embora? Eu quero aquela cabine, eu quero voltar... Ninguém nunca voltou para pedir isso. Tinha as empresas, e ele tinha um legado. Lembra que tinha umas cabines de rua? Que você pagava para entrar, usava ali os orelhões, né? E você depois vinha no final e pagava? Você entra no caixa do banco, você liga pro dono do banco e fala, peraí, cadê aquele monte de gerente? Cadê aquele monte de gente? Então, eu digo que não é questão de substituível. É questão de tempo para as coisas mudarem. Sim, a história vai continuar. Só que vai chegar uma hora que isso é muito bom a gente entender, Fernanda, por um motivo. Para tirar a gente da soberba. Para entender que um dia a gente não vai ser nada. Nem uma lembrança. Sabe? Vagamente uma lembrança lá na história de Aristóteles. A Freud, todo mundo fala de Freud. Se eu te perguntar de Freud, você não vai saber falar 1 minuto sobre a história de Freud. Então, mas sabe o que acontece? Também é muito, voltando para aquela coisa da história, das escolhas, aonde eu escolho impactar? O que vai acontecer daqui a 1 milhão de anos, eu não consigo nem prever. E aí, em que parte do cosmos eu vou estar nesse momento, eu não consigo nem prever. Mas, assim, o meu legado... O meu movimento, aquele posicionamento, aquela personificação que eu deixo no núcleo que eu consigo impactar, que é o núcleo que está ao meu redor nesse momento, eu acho que nesse sentido a gente pode sim assumir essa posição. Sim. Você só não pode achar que tudo vai ele é insubstituível. Você pode... Eu vou continuar dizendo que é insubstituível. A gente pode levar e dizer assim, a gente tem um poder muito grande de... impactar na vida das pessoas naquele momento, naquela história, você faz porque parte. A gente tá fazendo parte daquilo ali. Isso aí. Agora, a gente achar que ninguém lá no futuro vai ser melhor do que a gente, insubstituível, é algo que não é feito melhor. As coisas vão acontecer, entendeu? Eu não acho que é melhor, não. Porque você ser insubstituível não significa que você é melhor, significa que você é único. Pode ser. Entendeu? Eu realmente, assim... Não sei se é porque eu emprego muita gente, trabalho o tempo todo com isso. É lógico que, assim, todo mundo em qualquer papel frio vai ser substituível. Isso é normal. Então, acho que mas, quem tem empresa... A gente fala sobre algo mais emocional. A Fernanda tá falando sobre algo mais de emocional. Mas de legado. Disso, que são visões que são interessantes de debatidas. É legal, porque num grupo de mulheres que vão estar com a gente, muitas vão ter um pensamento e outro. Isso é muito valioso. Eu lido com pessoas, eu emprego pessoas que chegam na minha empresa e fazem muita diferença. Só que muitas, quando conseguem empregos melhores ou por algum motivo querem ir embora, tá tudo bem. Entra outro no lugar e substitui e faz muito bem feito. E não invalidou o que ele fez. Isso. Mas ele foi substituível, sim. Porque outro veio e fez bem feito. Então, a gente que tem essa coisa do empreendedorismo, de empresas, a gente não se apega a isso. A gente não tem que achar que, a gente entende, ninguém vai colocar outro no nosso lugar. Senão a gente viraria escravo. Sim. Se a gente começa a pensar dessa forma, você vira escravo do marido, você vira escravo da família, você vira escravo das pessoas ao seu redor, do trabalho, da sua faxineira, da sua manicure, porque você acha que ninguém é insubstituível. Sim. Então, a gente que precisa de estar nesse universo empresarial, que você tem que bater muita meta, tem que estar muito à frente, a gente começa a trabalhar esse insubstituível de uma forma um pouco diferente, entendeu? Mas é questão Na disso. minha própria empresa, tem papéis que eu prefiro ser substituída, inclusive. Isso é saudável, né? Dentro de negócios. Eu acho que isso é muito saudável. Mas, enfim, legado, toda essa coisa rende uma discussão incrível. Mas o que eu tô achando valiosérrimo isso aqui? Pessoas são diferentes. E nós estamos organizando um movimento para mulheres diferentes, com opiniões diferentes, com conceitos que vão ser trazidos e eles vão ficando cada... Imagina se a gente fosse eu, você e Gabi, 3 mulheres iguaizinhas. A gente ia ter conversa? Não, unanimidade é burra. Imagina o valor desse network do Mulheres no Topo Summit. Como que porque cada um vai criar sua identidade
com aquela mulher que ela identificou com o posicionamento dela. Exatamente. Se fossem 3, não precisava de 3, podia uma só. Exatamente. Sabe? Não precisava de 3, seria burrice. Porque Assim a unanimidade como a gente não é burra. precisava nem de plateia. A plateia que aplaude, às vezes, uma pessoa só, ela tá querendo somente modelar e ser o reflexo daquilo ali. Acho que quando no a nosso gente caso, pensou não. e desenhou esse movimento, foi exatamente por entender que nós somos complementares. Isso. Que cada uma de nós sabemos nossa posição, defendemos arduamente nossa posição. Ninguém Exato. aqui abriu mão do que pensava. Entendeu? Ninguém, a gente agrega. Isso. Mas ninguém que falou, realmente eu mudei minha opinião. Exato. A gente tem a nossa opinião, Exato. como todas vão ter. E a gente não quer que elas mudem a opinião por causa da gente. A gente só quer colocar reflexões. Sensacional, gente. Mas vamos contar mais um pouquinho. Como que vai funcionar o evento? Conta um pouco. A gente vai ter palestra, a gente vai ter network. O que vai ter mais? Vamos ter um espaço, inclusive vamos já falar sobre o espaço que é em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele está começando por aqui. Vamos ter muitas mulheres com muito conteúdo rico para trocar entre si. Então, além de conteúdo que vai ser levado para o palco, conteúdo que vai ser colocado em prática nesse grupo, atividades práticas nesse grupo. Eu e Fernanda, a gente já fez um outro evento um pouco mais fechado para os nossos grupos de mentoradas. Né? Foi um evento muito legal porque ele foi extremamente prático. Ele foi um evento totalmente prático. E a gente quer, né? Quando a gente pensou ali também no Mulheres no Topo, a gente quis trazer não só você ficar sentado ouvindo, né? Você colocar ali, praticar muito do que vai ser passado, de você ter essa abertura de falar, de você ter esse momento de network, de troca. Então vai ser bem Eu acho até que sugeriria uma coisa, né? Quem vai acompanhar a gente ali no Instagram, mandar pra gente ideias, né? O que elas esperam e que elas gostariam de ouvir. Sim. Porque o que acontece, o sucesso de qualquer empreendimento é quando você sana dor. E não é a sua dor, é a dor do outro. É a dor do outro. Aí seria muito interessante ouvir dessas mulheres que comprarem nosso curso lá com a gente, o que ela espera e qual é a dor dela. Exato, para que a gente consiga fazer toda essa exercitação mais prática na contramão do que a gente vai fazer. A gente conseguir olhar de fato pro que elas mais precisam pra gente conseguir. Vamos falar um pouco sobre o digital também, que é um outro braço que nós vamos tratar também lá no evento. Com relação ao digital, a gente sabe que hoje... Depois do Covid, então, né? Depois da pandemia. Exatamente. A gente escreve a nossa própria história, a gente tem o nosso posicionamento, mas assim como foi dito, a gente tem que estar com a nossa mente aberta e os braços abertos para se inserir em outras coisas que estão acontecendo e escrever a nossa história dentro desses outros mercados. Então, vamos trazer também conteúdo sobre o mercado digital, sobre como fortalecer esse posicionamento. Fortalecer, né, as marcas, as empresas, óbvio, com personificação dentro do digital, ter esse braço. Ninguém tem que viver 100% do digital, 100% do presencial. Eu falo muito que ter um braço digital, por exemplo, a Cíntia tem grandes empresas, né, Cíntia? Mas para divulgação, a gente... Mas para divulgação, para a gente conseguir alcançar mais pessoas, quando a gente fala em questão geográfica, a gente precisa fortalecer o digital. Não, nesse momento, inclusive, eu vou estar sentada na plateia. Porque eu quero ser uma aluna assídua ali, que vai ter o caderninho na mão. Entendeu? Porque eu quero ser uma dessas que quero aprender com vocês sobre digital. O que eu acho mais legal? Eu tô indo pra esse curso aprender com vocês também. Porque é um mundo que eu não domino. Cara, toda conversa é momento da gente aprender algo, né? Toda hora que a gente tem uma conversa, que a gente tem um encontro, a gente... ter essa coisa do ensinar a transbordar aquilo que eu tenho em mim e absorver aquilo de outras pessoas, pode ser que tenha uma pessoa lá no meio da plateia que vai trazer um puta de um ensinamento pro evento todo. E é então, isso que a gente quer, inclusive. Exatamente, exatamente. É uma coisa para crescimento mútuo mesmo. E o digital tem algo que eu acho muito legal, que muitas pessoas quando olham, eu tenho 41 anos também, então assim, para mim, eu vi o digital aparecer, ele surgiu, né? E eu também tenho um monte de dificuldades tecnológicas, mas faço questão de aprender cada vez mais, de me inserir cada vez mais, de entender como é que essa banda toca. E muitas vezes tem pessoas que veem como se fosse um universo paralelo, né? O universo digital e o universo físico. Obrigada. Me toca. É que não é. Tanto que ontem à noite com uma amiga conversando, trocando ideia, ela falou... por que você não procura a Fernanda e pede pra ela te ensinar como fazer mentoria digital? Eu falei, Sandra, a Fernanda já está comigo amanhã cedo. E eu já estou na cola dela pra poder me ensinar. Entendeu? Eu falei, eu já estou ali, eu quero aprender com ela, eu quero com a Gabi. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com o analógico. É isso aí. Eu gosto do tete a tete. Sabe, a gente tá montando uma nova empresa que a princípio era meu filho 100% digital.
Aí ontem mandaram foto de um ponto na Leitão da Silva, maravilhoso. Eu já imaginei a loja cheia de gente, com móvel, com tudo. Eu falei, cara, tá eu voltando de novo a ser eu analógica. Entendeu? Então, é muito bom poder pegar e... Já entrou aqui, já tava pensando também, né? Opa, peraí que podia ser um showroom, né? Da minha empresa, ou seja, eu sou altamente analógica. Então, vai ser maravilhoso poder sentar ali pra ouvir das minhas amigas que eu admiro e que eu acompanho, né? A Fernanda abre eu posso falar essa minha, você que vai abrir pra mim, depois você me apresenta pra entro, entendeu? A Gabi que tá o tempo todo ali com essa delicadeza falando, também tá sentada ali poder aprender. Porque a vida é um aprendizado constante. Sim, a gente tem muito que aprender. E se a gente não conseguir juntar esse lado analógico meu, de ter coragem de meter o ponto de 20, 30 mil reais mínimo por mês nas costas, mas não sei quanto, e contratar a gente, perder o medo de CLT... E unir com vocês que são ali do digital... Que tivemos a coragem, inclusive, de fechar negócios físicos para viver de negócios digitais. Olha isso. Né? Eu e Fernanda, a gente veio de um movimento, né, de negócio físico e hoje a gente vive praticamente de negócios digitais. Então, foi um movimento que aconteceu na nossa vida. E como que é engraçado essa consciência da escolha. Eu me lembro que o meu negócio físico, quando ele tomou uma dimensão grande, em vários momentos, cara, eu olhava para o Charmeleste especificamente e falava, cara, isso aqui é a minha vida. Eu segurava aquilo assim, dizia, não, isso vai continuar crescendo, isso vai continuar acontecendo. Cara, hoje eu olho assim e falo, que delícia que tá a minha vida sem este negócio físico. Eu tenho muito orgulho, faz parte da minha história, faz parte de tudo isso. Mas tá uma delícia. E tá tudo bem a gente fazer escolhas que em algum momento, às vezes, a gente... Você manda muito bem. Né, acho que... Não é puxar saco para as meninas virem pro curso, não. Mas eu como sou uma crítica assídua de negócios, eu já não tô vendo a hora do curso. Eu quero sentar ali para poder ouvir. Porque, de fato, vocês dominam muito bem, estudam muito, levam bastante conteúdo relevante. Isso é muito legal. Eu acho que a galera vai sair dali bem balançada, bem mexida. A gente vai ter muita coisa incrível para entregar no evento, no Mulheres no Topo Summit. Então, esse bate-papo aqui hoje foi só um pouquinho, né? Só um pouquinho. De tudo que a gente quer trazer lá. O nosso tempo tá ali apertadinho já, nos últimos minutos. Então... Vamos falar mais o quê? Fê? Data? A gente agora ainda é o seguinte, liberar a data, tá? O pessoal tem que seguir o nosso Instagram, Mulheres no Topo. Por lá serão colocadas todas as informações. Então, Mulheres no Topo. Sigam também a Cíntia Dutra, a Gabi Pauline, a Fernanda Lorenzi. E o Mentora Cast. Sigam tudo isso, acompanhem, porque a primeira edição acontece em Vila Velha, Espírito Santo. Inclusive, hoje nós estamos aqui, tanto para a gravação desse episódio, quanto para ir lá no local do evento, né? Olhar direitinho o local, ajustar alguns detalhes, para passar mais informações para vocês. A gente é tão poderosa que a gente vai fazer nosso primeiro no auditório das empresas do mundo, que é a TOTOS, de tecnologia. Avaliada mundialmente como uma das maiores empresas valiosas do mundo. Ansiosa então, pra conhecer, que a gente não conhece ainda. Começa muito bem. E isso é possível por causa de quê? Uma palavra que começa com N. Network. E aí, como é que faz pra fazer network? Precisa estar em movimento. Exatamente. Precisa estar em movimento. Portanto, já fica logo de olho para você saber que dia você encontra essa galera para potencializar seu network. Em breve a gente vai soltar a data para vocês. Sobre isso? É sobre isso, Alguém gente. quer deixar um mentor aí? Né? Tem um mentor aí no Mentora Cast. O mentor aí de hoje, eu acho que é você participar do Mulheres no Topo Summit. Não tem mais o que eu falar do que você não pode perder esse grande lembrando evento. que as vagas são limitadas, né? Exatamente. Até porque o espaço, a gente escolheu um espaço menor para poder dar essa interação com as pessoas, pra gente não fazer uma coisa muito grande que não pudesse as pessoas interagirem. A gente quer segurar na mão ali de cada um. Não vai ser reunião de condomínio, porque eu me recuso, não suporto reunião de condomínio. Mas que a gente tenha condição de ouvir, de falar, e as pessoas possam ser ouvidas. Então, a gente vai fazer uma coisa um pouco menor. Mais exclusiva. Mas bem pensada e com conteúdos muito relevantes. E como eu disse, são 3 mulheres de posicionamentos totalmente diferentes. E com certeza, com alguma de nós, vocês vão ter que conectar, né? É possível. Um pouquinho com cada uma. Vocês vão Ou ter que um pouquinho com cada uma também. Essa aqui já tá mais a minha. Então, a gente juntamos 3 forças, né? Exatamente. Foi por isso que a gente topou fazer isso. Exatamente. Porque a gente era complementar. Isso aí. Cada uma tem suas qualidades, cada uma tem seus defeitos e tá tudo bem. Assim como cada uma das mulheres que vai estar lá no Mulheres no Topo Summit. E o objetivo é um só. O topo. Escalar e chegar ao topo. Gente, ó,
Um beijão. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Mentora Cast. Continua acompanhando a gente e segue, mais uma vez, Mulheres no Topo Summit no Instagram para saber todas as informações. Não perca sua inscrição. Em breve a gente vai abrir. Tchau, tchau. Tchau.